Obrigada, Burman, obrigada, Uba. Já entrei há algum tempo na UBA, meio retardatária, assim, por N questões mais pessoais, de filhos e etc., licenças, mas eu estou muito feliz de estar nesse grupo, aprendo demais, demais, todos os dias, não tem um dia que a gente não se surpreenda com as colocações e fale, eu estou trabalhando há 20 anos com direito ambiental e não sei, sei cada vez menos, porque o mundo é tão grande, os assuntos são tão diversos e eu tenho visto na UBA um nível de especialização em cada um dos segmentos das nossas temáticas ambientais, em cada um dos advogados. É maravilhoso isso, maravilhoso. Essa rede é uma rede muito legal. E, bom, eu sou sócia da área ambiental do Matos Filho há 10 anos, a 7 como sócia, entrei lá para montar o projeto aqui da prática ambiental e antes eu passei por empresa, que foi muito interessante, empresa de etanol e energia no Centro-Oeste, passei por outro escritório grande, passei por governo, né, CETESB, e comecei minha atuação em ONG, né, no Greenpeace, há 20 anos atrás, 21 já, né, 22. Então, eu consegui olhar as perspectivas pelas diversas frentes aí que a gente tem de tutela do direito ambiental de alguma maneira, né? Porque eu acho que o advogado ambiental, ele tem esse dever de ser um advogado da lei, um advogado do direito. Então, busquei ser a mesma pessoa independentemente de onde eu tivesse, e acho que eu relativamente consegui, né? Às vezes a gente representa um cliente ou outro que a gente não concorda necessariamente com a posição dele, mas a gente está defendendo o direito dele de fazer isso ou aquilo. Então, em áreas contaminadas, eu fiz uma pós-graduação também em gestão para sustentabilidade, quando eu percebi que eu fui gestora e aí eu precisava aprender desde planilha de Excel até gestão de pessoas e gestão de assuntos e números. Eu acabei fazendo um MBA na Dom Cabral, que chamava Gestão para Responsabilidade Social e Sustentabilidade, e foi muito interessante, porque na verdade era uma coisa mais inspiracional do que propriamente pragmática ou de administração. E fiz também constitucional ambiental e áreas contaminadas sempre fez parte da minha história. Acho que eu quis trazer aqui porque é alguma coisa que flui muito e que eu tenho impressões das mais sofisticadas para as mais cartesianas e faz parte do meu dia a dia de uma maneira bem intensa há mais de 15 anos, desde a época da confecção da legislação. Então, a ideia é trazer para vocês um pouco do histórico da minha atuação, que acompanhou o histórico da legislação, né? O Walter está aqui, a gente viveu muito junto essas questões na CETESB. O Giovanni, na prática, a gente tem muita interação, eu não sei mais quem está aqui dos colegas, mas certamente, como a gente trata de vários casos complexos, a gente se cruza muito e constrói junto como advogados, constrói as soluções que ainda não estão disponíveis na regulação. E eu acho que áreas contaminadas é um laboratório de direito ambiental, né? Porque ela tem todas as vertentes que a gente trata no aspecto mais puramente jurídico das questões ambientais. Então, eu acho que fica muito rico a gente estudar para poder falar do contexto do direito ambiental, olhando para uma coisa que é muito pragmática e concreta, né? Que é a área contaminada. Consigo até explicar para os meus filhos esse tipo de coisa, enquanto eu não consigo explicar muitas vezes licenciamento e etc. A área contaminada é uma coisa mais palpável, né? Resíduos, então é bem interessante da gente ver como é que os assuntos são mais perceptíveis pelos outros ou não. Então, o conceito, área contaminada, apesar de ter esse nome negativo, né? Contaminada e tal, na verdade, são várias situações que não necessariamente eram as esperadas, mas a gente tem um conceito de que você precisa estar acima de um certo parâmetro para ter um risco. Então, é mais discutir risco do que propriamente uma alteração no padrão de qualidade. Mas pode ser qualquer área, terreno, é um nome bem genérico, advindo de brownfield, contaminated land. Nossa legislação é baseada na legislação holandesa, americana e alemã. Então, são os fundamentos da legislação de áreas contaminadas, vêm de lá e trouxeram inovações também, né, no sentido de você trabalhar com remediação para um uso determinado e não necessariamente para a reparação integral. E aí a grande discussão jurídica que se tem hoje nos tribunais está ligada a esse tema de responsabilidade civil, reparação integral ou não de uma área contaminada, porque a legislação permite que a gente reutilize essas áreas sem necessariamente repará-las integralmente. Que são as vias de contaminação, né? Da onde que elas vêm? Pode ser
água, ar, solo e água subterrânea. A gente está falando, então, aqui de água subterrânea e solo. E aí as vias de contaminação, elas podem acontecer na água subterrânea, como a gente falou, nas plantas propriamente dito, por isso que muitas vezes você tem restrição, obviamente, de plantio de alimentos em determinadas regiões com vocação só industrial. Vai para a água superficial, então você tem todo um estudo geológico, hidrogeológico, de como que é a via de exposição da contaminação do solo e água subterrânea para água superficial. Contato dermal, dérmico, né, e a ingestão propriamente dita. O histórico não é segredo para ninguém, mas acho que eu quis fazer uma apresentação completa para ficar aqui de registro. Por óbvio, na década de 60, o Brasil ainda era submetido a uma espécie de neocolonização, da gente ter efetivamente padrões já mais sofisticados na Europa e nos Estados Unidos, mais na Europa, menos nos Estados Unidos, mas no Brasil ainda era um lugar onde se permitia uma série de procedimentos que não eram as melhores práticas. Outros havia práticas que eram as melhores disponíveis, mas a ciência não contava para a gente algumas coisas que hoje conta. Então, tinha os dois lados, tinha essa neocolonização e tinha também uma situação de conhecimento científico que estava ainda incipiente. E aí percebeu-se na década de 80 que os lugares que tiveram industrialização, como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e algumas outras regiões, Rio Grande do Sul também, que tinham tido um desenvolvimento industrial mais intenso, geraram, obviamente, aglomerações urbanas positivas para o desenvolvimento de cidades, e aí aquelas áreas ficaram nobres e precisavam ser reutilizadas para fins comerciais e residenciais. E aí começou a se perceber que ali não estava legal, que muitos lugares tinham solo e água subterrânea contaminados. Então, foi um processo. A década de 80 foi exatamente logo depois da criação da CETESB e da FEMA, né, da então FEMA, do Rio de Janeiro. Então, por isso que os dois órgãos ambientais que trataram com um pouco mais de atenção a esse tema, que tinha nascido, tinham pessoas muito emblemáticas que estavam lá presentes. A CETESB deriva de um órgão sanitário propriamente dito, né, puramente. Então, o olhar de áreas contaminadas tem a ver com saúde humana diretamente, né, até menos com ecologia e mais com saúde humana, pelo menos na origem. Então, nesse momento, começou -se a tentar bastante. Aí teve o escândalo do Love Canal nos Estados Unidos, que efetivamente aconteceu durante 100 anos, né, depósitos irregulares, uma área de bastante industrialização totalmente irregular, e que também na década de 80, 70 foi ocupada por escolas, por residências, muitas famílias, e aí efetivamente descobriu-se que tinha uma contaminação gravíssima, impactando as pessoas, e aí a legislação americana criou a CERCLA, que é a legislação nossa, prima da nossa Política Nacional de Meio Ambiente, da mesma época, que é de 81, então essa daqui de 80, criando uma responsabilidade muito extensiva desse tema aí de contaminação, mas que expandiu-se para outros temas, mas principalmente lidou com essa questão de contaminação. A visão atual que é uma mistura da visão atual genérica com a minha visão, por óbvio, né? Então, fica aí para o escrutínio de todos. Mas o tratamento e a remediação, a gente tem um passivo ambiental, um lugar que a gente precisa recuperar integralmente, que tem uma característica natural, uma função natural, e tem essas áreas que precisam de um uso do solo compatível com a finalidade, com a vocação daquela área, mas que não necessariamente vão efetivamente ter uma recuperação integral. O que o poder público está fazendo hoje é suficiente? A gente vai estudar um pouquinho isso e falar um pouquinho sobre isso, que eu acho que é suficiente para a gente ter chegado no nível que a gente chegou, em alguns estados, né, porque tem estados que sequer têm qualquer legislação. Quando eu fui do Centro-Oeste levar as unidades industriais lá que a gente estava operando, e teve que fazer planejamentos de análise de risco e passivo, não tinha nenhuma norma, nem a de análise de risco tecnológico de equipamentos, nem de contaminação. Então, a gente levou todos os padrões de São Paulo, nem de licenciamento, na verdade, para quebrar tipo de estudo de impacto ambiental para destilaria, usina, levamos muita coisa de São Paulo. E, de qualquer forma, a gente está revisitando, eu digo, a coletividade está revisitando o papel do poder público e da sociedade civil nesse tema de áreas contaminadas, e aí a gente vai falar de um desafio importante. E aí você tem vários particulares interessados que há 10 anos atrás entraram no jogo aí também, que é o próprio mercado imobiliário, que demorou ali para se posicionar como alguém que entendia o tema e que queria efetivamente trabalhar em direção a um controle
de segurança e meio ambiente daquelas áreas, foi aprendendo também com o tema, hoje já é alguém bastante essencial na cadeia aí de recuperação das áreas. A gente tem algumas restrições de desenvolvimento urbano, mas a gente tem também justamente a oportunidade de ter o setor imobiliário alavancando essas áreas contaminadas. Reduz o valor imobiliário do terreno? Depende se você contou para o proprietário, depende do estágio da remediação, depende de uma série de coisas, eu vou mostrar a jurisprudência para vocês. E o investimento é aquela coisa, você passou a pôr na conta de um negócio imobiliário quanto que você vai usar para remediar, virou alguma coisa muito mais habitual e mais fácil de se discutir contratualmente, por isso que eu vou trazer as modalidades de contrato para vocês também. E a legislação eu não vou detalhar, só para mostrar aqui o histórico de legislação. Começou com a história dos postos de combustível. Em 2000, a gente teve a obrigatoriedade de licenciamento ambiental de posto de combustível e também tinha, obviamente, a verificação da condição daqueles tanques enterrados. E aí estava tudo contaminado. Então, a história do licenciamento de postos de combustíveis que deu uma alavancada na legislação para ela regulamentar definitivamente o assunto. Em 2002, em São Paulo, criou-se também a obrigação de, ao desativar um empreendimento, você tem que apresentar uma avaliação de qualidade da água subterrânea e do solo, isso também alavancou bastante, porque a CETESB, ela não tem como, obviamente, tirar uma fotografia do estado de São Paulo inteiro, nem qualquer outro estado pode fazer isso. Então, ela vai sabendo das áreas contaminadas, principalmente em duas hipóteses, numa fase de licenciamento ambiental ou numa fase de desativação. Fora isso, em, obviamente, denúncia, autodenúncia, denúncia de outros e tal, mas a gente tem uma perspectiva, eu não sei se isso ainda é mantido, eu não sei nem se é publicado isso, mas quando foi concebida a legislação ambiental, o Walter, não sei se vai lembrar desse número mágico, mas a gente falava na CETESB de potenciais 30 mil áreas contaminadas no estado de São Paulo. Mas é assim, é uma avaliação combinada de quantas petroquímicas, químicas foi ativada, pode ser 30 mil. Então, em algum momento, esse mercado de áreas contaminadas, provavelmente, em relação pelo menos aos passivos, né, a coisa mais do passado e menos do presente causado, etc., vai se circunscrever em algum escopo. No estado de São Paulo, nesse número, em outros estados, nesse número. Mas eu imagino que daqui a 10 anos, a gente vai estar com uma visão muito mais clara de escopo, de volume de áreas contaminadas. E aí, um monte de legislação muito específica, né? A legislação federal absorveu a política estadual aqui, então ficou bem parecida. E por aí vai, você vai melhorando a operacionalização da gestão de áreas contaminadas. No estado de São Paulo, a CETESB tem divulgado esses gráficos, são todos da CETESB, tá? A gente já tem uma avaliação do que teve de área reabilitada, então já tem esse número, em processo de remediação, que ainda estão sendo gerenciadas, em processo de monitoramento, contaminadas sob investigação. Então, as áreas contaminadas, elas têm várias fases, várias etapas, né, de gerenciamento, que tem esses nomes aí que estão aqui do lado esquerdo. E, de fato, a CETESB consegue dividir, porque ela tem uma sistemática já há 10 anos, 15 anos, em que ela tem um registro, antes era um registro no papel bizarro, que era tudo em PDF, e ia para o site, dificílimo de você pesquisar as informações, hoje já é bem melhor e mais fácil de se verificar, de se conhecer, nós como advogados, de ajudar os nossos clientes a verificar como é que está a condição daquele quarteirão onde ele está se inserindo, quais são os riscos relacionados, tem muita informação pública e isso faz parte, essa transparência, essa comunicação de risco faz parte dos princípios aí da legislação de áreas contaminadas. Que gráficos só para vocês terem. A gente já está falando em áreas reabilitadas também, de determinadas atividades, então vocês vejam que a massa mesmo é posto de combustível, né? Não tem jeito. Depois tem a segunda analista aí, que é de indústria. Aí tem comércio, resíduo e tal, mas esse número, como eu falei para vocês, ele hoje monta aí no total perto de 6 mil áreas contaminadas, 7 mil. Na verdade, a gente pode estar falando de um universo de 30 mil áreas que vão ser levantadas. E o problema, eu sempre falo para os clientes, né? Não é o problema da área que você está ali, que está contaminada. Se você sabe que está contaminada, está ótimo. O problema é você realmente se deparar com um lugar que você não sabe se está ou não está, que nunca teve um estudo. Então, acho que a gente está, ao longo do tempo, perdendo o estigma de aquela área está contaminada. Não, aquela área está contaminada, ponto. Assim como ela tem um relevo assim, então ela entra, na verdade, a lógica da informação entra no negócio e aí você lida com aquela demanda.
a evolução das áreas, são gráficos aqui para vocês, dividido por bacia ali, né? Legal que a gestão por bacia é algo muito importante, porque se no final do dia a contaminação é levada para o lençol freático ou para uma água superficial, é importante que a gestão também seja feita por bacia. O que eu acho, gente? Que tem o gerenciamento do passado e tem a prevenção para o futuro. Eu acho que a gente teve uma divisão, não sei se na Política Nacional de Meio Ambiente, não sei se na lei de criação de cada regulamento em cada estado, mais específico, eu não sei exatamente o corte, mas eu usaria a Política Nacional de Meio Ambiente, no momento em que você não tinha alguns requisitos para tratar da responsabilidade e das obrigações, que você tinha uma tolerância dos reguladores em relação a algumas práticas de mercado industriais, como, por exemplo, enterramento de resíduos. Então, eu acho que a gente tem que descobrir como fazer algum tipo de relativização da responsabilidade para que a gente possa endereçar as áreas contaminadas e ser mais razoável e mais proporcional ao histórico de cometimento daquela infração ou daquela construção, daquele passivo. Essa é uma discussão que está ligada também à vocação da área. Você vai mexer na remediação integral, na minha visão, quando você tiver uma vocação para um uso ecológico. Quando você tiver um imóvel do passado, que eventualmente tem um dano profundo, mas que consegue ser contido, que consegue ser trabalhado para um uso específico, por exemplo, um uso industrial, você tem que indenizar também, você fez uma remediação permitindo todo um uso seguro daquele imóvel. Será que você tem que reparar do ponto de vista civil, portanto, indenizar quando não for possível remediação direta, indenizar aquilo que não foi remediado? Essa é a discussão que está agora nos tribunais e que vários de nós aqui estamos lidando. O conceito da legislação do futuro, quer dizer, a legislação hoje impõe uma série de obrigações, você sabe tudo que você tem que fazer, você sabe que não pode depositar, se você não sabe o que fazer, você tem que aprender o que fazer, porque tem o princípio da precaução, e, enfim, tem um arcabouço legal hoje que não nos permite mais praticar dano e sair ileso. Eu não posso hoje praticar um dano e depois conseguir uma remediação para um uso declarado, garantindo a persistência de um dano ali para as futuras gerações, porque o regulamento da Constituição, e eu falei da política nacional como marco, mas obviamente poderia ser a Constituição também, se a gente refletir, a gente não pode mais, a partir da Constituição com toda certeza, gerar nenhum tipo de prejuízo para as gerações futuras. Então, a discussão, apesar de ser eliminação de risco, a legislação é baseada em eliminação de risco, a gente tem que tomar muito cuidado com os momentos e pressupostos que vai ser imposto uma reparação integral ou uma indenização acumulada com uma reparação. Só pus uma imagem aqui do estudo que eu fui fazer fora a respeito obviamente, da legislação. Aqui é uma praça que era bastante contaminada e esses prédios que foram construídos aqui em Berlim, eles têm bastante orgulho de saber cada nível de contaminação que ainda persiste ali, como que eles controlam, nenhuma, aqui vocês podem ver que não tem garagem subterrânea, eles são distantes do solo aqui no prédio, com um vão específico para evitar os gases, etc. Então, assim, vai vivendo, vai todo mundo controlando e eles se sentem bastante tranquilos em gerenciar esses assuntos. 2017 saiu uma norma da CETESB, para quem não sabe, as decisões de diretoria da CETESB são as resoluções, as instruções normativas, que pela natureza jurídica da CETESB ela emite decisões de diretoria, né, não outros tipos de norma, em que formalizou, ratificou, na verdade, o procedimento que já tinha, com alguns ajustes que são importantes. Basicamente, gente, a grande diferença da legislação de áreas contaminadas com outras, acho que mais inovadoras, que já tem, mas que demoraram um pouco para acontecer, é a transferência da responsabilidade exclusiva para o responsável legal, para o empreendedor, de tocar o seu processo independentemente da manifestação da CETESB. Alguns gostam, outros não gostam. Eu gosto muito desse conceito, porque tira o comando e controle, transfere a responsabilidade, se fizer besteira, aí depois você vai saber com a CETESB e com os outros órgãos, as autoridades ambientais.
Mas, basicamente, o empreendedor vai tomando ali cada um dos passos para fazer as investigações e seguindo para o próximo passo, independentemente de manifestação da CETESB. Acho que a CETESB encontrou um meio de caminho interessante agora para a questão do comando-controle, para conferir mais segurança jurídica para a pessoa que está lá empreendendo cada etapa com medo de será que eu estou fazendo certo, será que eu estou fazendo errado. A CETESB criou um meio termo que é um parecer técnico em que ela opina sobre o processo de remediação, seja em que fase ele estiver, mediante um pedido ativo lá do empreendedor. Então, você paga uma taxa, delineia o escopo. Agora eu estou fazendo, por exemplo, um pedido, a gente está fazendo uma venda de um imóvel, o cliente gastou muito dinheiro, 20 milhões lá, tal, e ele quer ter certeza que a CETESB está ok com aquilo. Porque ele vai vender, etc. Então, a gente delineou esse escopo, eu nunca vi, saiu um parecer muito positivo, né? Acho que o primeiro que eu vi, assim, da CETESB que falou, não, quase que nem precisava ter feito tanto, mas o cliente quis fazer muito. Então, de novo, você pode optar nesse momento do plano de intervenção aqui, se você vai fazer, por exemplo, uma remoção integral, e aí você está resolvendo cada grão da sua contaminação, ou se você vai fazer alguma espécie de confinamento, algum uso mais controlado. Então, você pode gastar 5 milhões num negócio e gastar 20 milhões. Depende do nível de escopo que você quer fazer de remediação. E aí tem um ponto, não necessariamente essa reparação que você faz mais intensiva no imóvel, não necessariamente ela é melhor. Num outro caso que a gente tem, e por acaso eram as mesmas quantidades, olha que engraçado, nesses dois casos, só que um ia custar 20 milhões e o outro ia custar no mínimo 30 milhões. E aí, num, ele quis gastar os 20 milhões, realmente, queria tirar tudo e ficar se sentindo bem, de que não tinha mais nenhum resíduo lá. Por outro lado, ele gerou 3.500 viagens de carro, 3.500 viagens de caminhão para tirar o negócio de lá. Então, assim, olhando sistemicamente o projeto, foi um pouco complicado. A gente teve que reparar uma estrada, por exemplo, que foi muito afetada pelo tráfego de caminhão específico do projeto, que era uma estrada menor, vicinal ali. Aí teve que indenizar a estrada, e aí teve muita emissão. Quando a gente fez o cálculo de emissão, tinha sido uma emissão incrível. E aí, de diesel, né? E aí, no outro caso, já, a gente tinha que fazer a mesma remoção, era um outro tipo de contaminante, etc., e a CETESB mandou tirar tudo, colocou como condicionante da licença ambiental que tirasse toda o resíduo. E aí seria uma coisa igual, 3.500 viagens, emissões, ia ter um outro aterro, aí tinha um aterro que não recebia, tinha uns 3 aterros, incinerador, ia ser um projeto muito violento, assim, né, de impacto mais sistêmico do que somente um planejamento ali de confinamento da contaminação. E a gente conseguiu, depois de 5 anos, modificar uma condicionante da licença ambiental em que a CETESB aceitou que não era um plano de remoção, era um plano de intervenção com um devido equilíbrio de viabilidade técnica e econômica relacionado àquele projeto. Então, tem muita variação aqui, gente. Não basta, obviamente, um advogado para ajudar o cliente, a gente precisa de uma consultoria muito segura, porque a gente ratifica ali as coisas, o cliente vai tomando decisão em cima de orientação técnica, jurídica também, mas técnica principalmente. Então, é importante que a gente saiba lidar com as consultorias que estão aí no mercado. Essa é a finalidade de cada um dos atores envolvidos, né, no sistema de áreas contaminadas. Então, a CETESB toca lá o procedimento dessa maneira que eu contei para vocês, ela não fica em cima de cada etapa, o empreendedor é responsável integralmente por assumindo que ele está fazendo a coisa correta e ele vai tocando. A consultoria precisa ser muito precisa para a gente não se enrolar, tem situações difíceis que a gente já viveu por conta de erro técnico, e então até judiciais, para depois em fase de perícia se ter problemas bastante sérios por equívocos técnicos no gerenciamento. E a gente tem umas coisas mais sofisticadas, legais de gerenciamento, que são priorização de áreas, formas de levantar a existência de áreas contaminadas fora daquelas situações que a gente mencionou, olhando regionalmente. Então, Barra Funda, Moca, Chácara Santo Antônio e Jurubatuba são áreas prioritárias aqui no município, estado de São Paulo, mesmo no município de São Paulo, para lidar com o tema. E aí eu vou falar um pouco sobre contratos, mas aí a gente vai direto para Jurubatuba, que é o caso concreto que eu queria trazer.
Os contratos, é importante que a gente assessore os nossos clientes de forma muito precisa para a gente tanto induzir a modelagem do negócio no tempo, até para a gente, obviamente, prever as cláusulas suspensivas, as condições e tudo que a gente vai criar como rito para a compra de um imóvel. Porque muitas vezes, gente, aquele imóvel que eu falei que a gente gastou 20 milhões para remediação, ele foi vendido por 18. Então, sim, no mínimo, o cliente tinha que ter certeza que ele ia vender para alguém que nunca mais ele ia ver na vida, né? Ele remediou tudo, ele vendeu mais barato do que ele pagou para remediação. Então, no mínimo, o contrato precisa ser muito fechado, né? A gente sabe que perante terceiros, ele foi dono, ele causou contaminação, ele pode ser chamado, mas o direito de regresso tem que estar muito bonito ali no contrato. Então, eu sempre falo em apoio técnico, as garantias, né, que a gente vai pôr no contrato e até perante a CETESB, porque perante a CETESB, por mais que não seja oponível perante terceiros, um contrato privado que lide com essa questão da responsabilidade civil ambiental, dá para a gente mostrar para a CETESB quem que subsidiariamente vai ser chamado só, quem que vai ser o primeiro. Então, tem formas de você levar isso no órgão ambiental e esperar a racionalidade deles. Claro que é esperar, não significa que eles vão ser racionais, mas acho que tem um caminho. A informação, né, o processo de negociação, tal como qualquer outro assunto ligado a um imóvel, precisa, enfim, estar dentro do conceito de boa-fé que hoje nosso Código Civil impõe, e, então não tem a menor dúvida que esse assunto entra também nesse tema. E aspectos legais é olhar no bojo da negociação o que está acontecendo com aquele imóvel, se já tem Ministério Público, se é CETESB, como é que está sendo tudo isso. Então, a due diligência técnica e legal, elas são bastante importantes numa compra e venda. E, em suma, são 3 modelos de contrato, né? O comprador assume os custos e cuida do gerenciamento. O comprador não assume os custos, mas é ele que empreende as medidas e manda conta para o vendedor. Ou as partes desenvolvem conjuntamente a modelagem aí e as aprovações e tal. Bom, tem de tudo, né? Varia muito da característica do negócio e aí cada contrato tem um pool de cláusulas que a gente tem que trabalhar para garantir a proteção de quem quer que a gente esteja assessorando. Em geral, eu estou pelo vendedor e em geral pelo comprador, em grande parte das situações são as construtoras. Então, eu acabei assumindo mais um lado para poder criar o racional de assessoria. A responsabilidade objetiva, como todos sabem, perante terceiros, aí ela é inequívoca e a contratual, ela pode ser prevista e a gente tratar melhor do direito de regresso no contrato. A jurisprudência, eu não vou passar por ela em detalhe, mas eu só queria mostrar para vocês que a gente tem desvalorização ainda sendo reconhecida pelo tribunal, sim, pelo fato de ela estar contaminada, mas ela comprova que houve uma omissão da construtora ao averbar a contaminação na matrícula. Porque o que acontece? Quando você tem um gerenciamento e vai fazer a averbação na matrícula, você faz na matrícula mãe. Quando você vai desmembrar em matrículas individualizadas as unidades autônomas, a informação não vai, por conta de um erro da norma da corregedoria que induz o procedimento dos cartórios. Então, você compra um imóvel já com a matrícula individualizada, e aí não necessariamente você vai saber que foi contaminado. Então, teve uma situação dessa em que gerou uma indenização para o comprador. Essa é uma jurisprudência legal para esse assunto de reparação integral, que ela fala que basicamente a reparação integral, ok, ela é respeitada, precisa ser observada, mas também precisa ser verificados outros critérios que impõem ali a perspectiva sobre o imóvel e que podem gerar arbitrariedades que não podem ser permitidas. Então, a ideia, no final das contas, lendo esse acórdão, é que existe uma necessidade de se ponderar os direitos fundamentais todos que estão ligados aí à função social da propriedade, que a gente chama de função socioambiental também da propriedade. O que você prefere? Impor a reparação integral ou garantir um uso? Porque a gente está vivendo uma situação no Brasil e no estado de São Paulo particularmente, em que muita gente, a gente parece clichê falar isso, mas é muita gente sem dinheiro, com imóvel contaminado por alguma razão, e que não consegue investir o que ela precisaria investir para remediar, muito menos para pagar a indenização pelo não reparado. Então, enfim, a gente tem que saber como lidar com essas situações. E aí outras aqui, essa aqui é interessante também, que ele fala que também não teve informação, mas ele teve informação porque estava na matrícula. De qualquer forma, foi prevista aí uma indenização, eu digo até que simbólica, mas discordo dessa indenização porque existia informação na matrícula
e é imposto aí R$20 mil de indenização, porque, enfim, porque estava contaminado, mas estava na matrícula e ele deveria ter olhado. A responsabilidade objetiva e própria rem está aí, né? Vai carregando a responsabilidade conforme a titularidade do imóvel. E existe essa questão intermediária entre posicionamentos pela reparação integral e não reparação integral. Então, é um conjunto de jurisprudência que a gente tem hoje que ainda está dividida em relação à relativização da reparação integral. Esse é um enfrentamento que a gente está agora corrente e que vai direcionar uma grande porção de ações e de postura do órgão ambiental e do Ministério Público. A verbação da matrícula, enfim, ela é inequívoca, é obrigatória. Quando ela foi conquistada, eu acho que o Walter vai lembrar disso também, a gente foi até a corregedoria, era o Gilberto Passos de Freitas, que era o corregedor, fomos Daniel Fink e nós da CETESB defender o estabelecimento da verbação por meio de um provimento da corregedoria. É temerário, né, gente? Temos que assumir que estabelecer uma regra de averbação por meio só de uma decisão de corregedoria, na época a gente não tinha a lei, a gente tinha uma decisão de diretoria da CETESB. E mesmo hoje tendo a lei, né, uma lei estadual, que não regra registro público, que é federal. Então, era assim, um negócio bem difícil de conseguir, mas estava todo mundo feliz com aquilo. Que é o ponto que eu queria chegar, gente. A norma de áreas contaminadas, ela foi construída por todas as partes interessadas. Tinha o fundamento técnico, que eram teses de doutorados, que eram referências estrangeiras e tal, mas a gente fez durante 2 anos, ou 3 anos, sei lá, 2 anos, um grupo interdisciplinar de áreas contaminadas na CETESB, que tinham reuniões quinzenais com todos os atores, e que ficava discutindo, blá, 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 ficava discutindo como é que deveria ser a norma. Então, quando a gente fez essa providência aí da norma da corregedoria, que do ponto de vista jurídico era meio temerária, no fundo, era a vontade de todo mundo, porque dava segurança jurídica, ter uma regra. E aí, bom, as questões de prescrição são sempre mais delicadas, porque a contaminação é uma infração continuada, né? Todo dia acontece modificação numa contaminação não tratada, mas essa norma, essa jurisprudência tentou fixar um termo não para responsabilidade civil, que aliás agora é imprescritível, né? Então vamos ver, mas para a questão individual. Porque da reparação civil imprescritível, que sempre foi, que agora a gente está estudando, acho que ninguém conseguiu ler ainda o acórdão na íntegra, mas está aí na mão de todo mundo para a gente estudar os efeitos dele na questão de contaminação também. Mas tem um direcionamento para o prazo prescricional da ação individual. Aí você fala, mas a ação individual deveria sempre seguir a regra da responsabilidade difusa, coletiva. Enfim, tem uma discussão da natureza da responsabilidade individual, do ricochete do dano coletivo, mas essa é uma discussão que, caso a caso, a gente avalia, sendo que há precedentes que, do momento da ciência inequívoca, ela realmente já começa a contar o prazo prescricional de 3 anos da indenização e da reparação que uma pessoa vai pedir em função de um dano ambiental. Mas é uma discussão bem interessante. A viabilidade econômico-social da legislação ambiental, acho que é uma coisa que também vem sendo prestigiada. Tentou-se, acho que na época era o Lute até, promover uma DIN contra a lei de áreas contaminadas em 2012. E não foi em 2012, né? Foi em 2009, 2010, foi proposta uma DIN questionando aí alguns pontos e não foi bem frutífera essa DIN. Então, a tese hoje de reparação integral que se busca em ações civis públicas específicas, ela é um pouco prejudicada pela derrota aí dessa ADIM, que também questionava de alguma maneira essa questão de racional da legislação, de permitir um uso determinado que, enfim, conviva com algum nível ainda de alteração de qualidade do solo e da água subterrânea. E a transferência da responsabilidade entre partes, acho que não é dúvida para ninguém que ela não é oponível perante terceiros, né? É uma combinada entre as partes, mas não é oponível. E aí, por fim, gente, Jurubatuba, fica aqui o histórico para vocês, é uma região bem grande para quem não é de São Paulo, é uma região bem significativa aqui, um bairro todo em São Paulo, que foi industrial e que hoje é um lugar bem valorizado, com bastante comércio, residência, tem ainda indústria. Foi ocupado na década de 60 com uma série de indústrias. E em 2001, a Gillette
acabou noticiando fez uma autodenúncia, acabou comunicando uma questão de contaminação, que na verdade era só uma origem de uma série de contaminações que estavam presentes na área. E lá nessa área, ela tem um lençol freático de diferentes alturas. O aquífero subterrâneo, ele na verdade, ele é dividido por uma rocha fraturada, então tem uma rocha mesmo, e aí o aquífero subterrâneo fica embaixo dessa rocha, e aqui é o aquífero raso. O que acontece nessa região de Jurubatuba é que o aquífero subterrâneo profundo, ele está muito próximo. Tem lugares que o aquífero profundo começa com 3 metros. Então, ali realmente é uma situação crítica geológica que permitiu uma contaminação muito espalhada pelo mesmo tipo de contaminante. Então, o nexo causal na região é muito difícil de ser determinado. Então, tinha, sei lá, 2.000 indústrias ou estabelecimentos potencialmente poluidores que usavam todos um tipo de solvente que já foi feito vários estudos para se tentar identificar de quem que era, qual que é o tempo de vida desse solvente, é o tal do, esqueci o nome do estudo que faz, e não consegue se comprovar. Então, ali é um case de responsabilidade solidária, como que você individualiza, porque mesmo a nossa responsabilidade objetiva, né, a gente precisa de nexo de causalidade. Só que uma vez que você não consegue fixar o nexo de causalidade, você faz o quê? Você responsabiliza, em tese, uma empresa por todo o passivo da região inteira? É isso que a nossa legislação permite? Não, né? Não deveria ser. Então, a gente precisa pensar como trabalhar ali. E aí, do ponto de vista institucional, em 2003, depois disso, começaram a mexer com uma série de áreas lá que foram sendo identificadas como focos de contaminação. Em 2005, o MP, que era o LUT também, instaurou um monte de inquéritos, e começou a tentar fazer uma série de acordos. Teve uma medida restritiva que prevalece até hoje, que foi restrição de uso de água subterrânea, que acho que eram 500 poços ou coisa assim. Então, é proibido usar água subterrânea lá, e mesmo assim, gente, é proibido autorizar o uso de água subterrânea. Mas a gente teve um caso outro dia que uma pluma de contaminação de um cliente estava efetivamente pegando um poço que estava fornecendo água para um estabelecimento comercial bem importante. Então, assim, tem poço. Então, uma região, só por definição, já é difícil, né? Porque são muitas partes interessadas. Os conceitos jurídicos são delicados. A gente tem dificuldades, né, de fixar, relativizar a legislação ambiental, né? A gente não tem jurisprudência para relativizar a responsabilidade civil e ambiental. Se alguém tiver, me conta. Mas a gente ainda tem dificuldade de trabalhar com isso. Portanto, lá é um desafio. Então, o MP tentou uma negociação de 5 milhões por área, falou, não, você tem uma área, então é 5 milhões. Ele não pensou na valoração, não pensou na relativização, se você já tinha gasto algum dinheiro na área ou não, ele estabeleceu isso para tentar montar um pool, um fundo de dinheiros que pudessem financiar pesquisas acadêmicas e trabalhos na área, mas de uma maneira pouco estruturada. Então, aquele negócio não deu certo. E hoje a gente tem muitas ações, sei lá, coisa de 60 ações judiciais bem importantes envolvendo, em geral, as ações são propostas pelo Ministério Público contra um contaminador antigo, uma fábrica, sei lá, antiga que ficava no imóvel, o desenvolvedor imobiliário, que provavelmente comprou aquilo lá, ou é o sucessor ali da propriedade, e a CETESB. São os 3 réus na ação. E essas ações estão um caos, né? Porque cada uma cai num lugar, teve até algumas na Fazenda Pública, outras na Vara Civil, e no próprio tribunal começaram a ter já algumas decisões de agravo, e enfim, começou aquele caos que é com essas ações replicadas ambientais que a gente vê em várias situações. Tentou-se um IRDR, um promotor que substituiu o LUT tentou um IRDR, né, tentar uma deliberação pela demanda repetitiva, mas não foi admitido o IRDR porque não havia ainda decisões como segundo grau mesmo, de mérito sobre o assunto. Então, o IRDR, que era novo na época para a gente aqui no TJ, etc., ele precisava, para ser admitido, ter uma recorrência já de decisões de mérito. E tinha só de agravo, de mérito tinha 2 ou 3 ações, então o Tribunal, a Câmara Especial de Meio Ambiente se sentiu ainda insegura de admitir o IRDR e decidir o mérito de várias ações que aquilo ia influenciar,
sem ter ainda um debate mais recorrente no tribunal. Mas o fato é que a gente tem várias ações já indo para a perícia. E a perícia, gente, a perícia vai ser um caos, em alguns casos. Porque como que você vai fazer uma perícia numa região inteira? Em uma ação civil pública, você vai ser obrigado a fazer uma perícia na região inteira, porque as ações não estão pedindo reparação relacionada ao seu imóvel. Está pedindo pelo dano causado. E aí começa a história do aquífero profundo e não sei o quê. E sabe o que é engraçado, gente? Não sei se você viu isso, Walter. O próprio Daniel Fink, que era o Lute da época, mas era um Lute que ficava com a gente fazendo as coisas e tal, tentando ser propositivo e tal. Hoje ele é procurador de justiça do 2º grau do Ministério Público e está no Tribunal de Justiça. E ele mudou de opinião, né? Então ele está tratando o assunto de uma maneira mais conservadora do que ele tratava na época. Então ele está entendendo que cabe perícia na região inteira por parte de um empreendedor. Então, situação de governança das discussões, as questões de fundo, diálogo entre as partes interessadas, entre autoridade e regulador, não tem que acontecer pelo tribunal. Infelizmente, ela acontece e aí não necessariamente a gente tem certeza que está tendo melhor direcionamento. Então, tanto quanto a gente conseguir fazer as conversas diante de uma outra governança, algum tipo de câmara, por isso que a Câmara de Áreas Contaminadas da CETESB foi reativada, enfim, em meio à pandemia ela não está muito ativa, né, mas ela foi ativada, porque a gente precisa de outras instâncias onde possa haver diálogo entre as partes interessadas. E aí, dito isso, eu estou participando junto com algumas outras pessoas, várias pessoas, na verdade, e composta por todas as partes interessadas, CETESB, Ministério Público, não sei o quê, num ambiente fora de qualquer discussão institucional, formal, proporcionada pela CETESB, para a gente fazer um exercício de Jurubatuba, porque não aguento mais esse assunto, né? Ninguém aguenta mais. E como que você faz com esses assuntos que ninguém aguenta mais? Você continua não aguentando mais durante mais não sei quanto tempo, ou você tenta resolver? E isso a gente está vivendo com economia circular, né? Com a questão de resíduos sólidos, com todas as outras nossas ambientais. Então, a provocação é um pouco... E aí, gente? É isso que a gente tem? Esse instrumento do judiciário não está muito eficiente, né? Não está funcionando muito. E o outro que é você ter a relação construtiva junto à autoridade reguladora no âmbito administrativo também está engatinhando. Então, por onde a gente vai? Acho que essa é a dúvida que a gente tem. Então, as questões de Jurubatuba versam aí sobre esse conceito de remediação, reparação integral, definição desse dano remanescente, valoração, quanto vale o dano, então, remanescente, como se calcula isso, a alocação de responsabilidade tem a ver com aquele assunto de nexo causal que eu mencionei, e a discussão da possibilidade de uma condução conjunta, de um projeto conjunto para a resolução do problema. E eu queria terminar com os 5 pontos que eu acho que são mais interessantes aí de próximos passos para a gente entender como é que eles vão se organizar. O Fundo de Gerenciamento de Áreas Contaminadas, que é o FEPRAC, poderia ter um federal também, à luz do Superfund que tem americano, que funciona super bem, tem muita crítica, porque tem sempre crítica de tudo, né? Mas quando eu conheci mais profundamente o Superfund, eu achei muito interessante, achei um business mesmo, um negócio funcional, que tem recurso, que tem gestão, que tem contratação eficiente de terceiros para conseguir dar sequência à remediação de áreas órfãs e também áreas que não são órfãs e são rentáveis. Tem um monte de coisa interessante. A gente precisa regulamentar esse assunto para ele ser uma alternativa financeira, que está faltando uma alternativa financeira para lidar com esse tema, né? Está faltando portfólio, menu de alternativas financeiras para lidar. Tem muita gente que não tem dinheiro nem para fazer o mínimo de remediação, ou qualquer coisa dessa maneira. É meio código florestal, sabe aquela coisa? Tira o proprietário lá da PP, tira o proprietário, manda fazer reserva legal. Ele não tem dinheiro para comprar cerca. Então, como que você faz nessas situações? Está acontecendo isso com áreas contaminadas. O seguro ambiental também não está claro, a legislação previu o seguro ambiental de uma maneira equivocada, agora já se entendeu que é uma garantia financeira ao contrato, mas isso não está regulamentado, acho que tem que resolver isso aí. Quando que vai pedir, não vai pedir, quando vai dispensar, tem que discutir as hipóteses. O papel dos desenvolvedores imobiliários acho que ainda é um desafio, mas acho que ele avançou bastante. Resolução alternativa de conflito, acho que é isso que eu quis mencionar aqui de Jurubatuba, se não tiver uma resolução alternativa, vai virar uma epopeia aí de mais 10, 15 anos, que a gente vai esperar um precedente, sei da onde, que daí vai impor um regramento para todas as outras causas e tal.
acho que não é o caminho, né? Por isso que a gente está tentando investir nessa alternativa de workshops e tal, para pensar em soluções diferentes. Isso vale também para casos complexos. A gente precisa desenvolver um jeito, e tem alguns colegas aqui da UBA que estão em alguns casos, não de áreas contaminadas, mas outros casos que a gente está, em que acordos sofisticados e corajosos estão sendo feitos. Porque se você for discutir para sempre a perícia e o custo, etc., você vai discutir para sempre, porque vocês sabem que os processos duram para sempre, quando você não está trabalhando na direção da resolução, né? Então, a gente precisa juntos, as partes, as contrapartes, as partes solidárias, serem capazes de sentar e resolver. Isso passa por assumir premissas em relação ao aspecto técnico, ao aspecto legal, ceder. Ninguém está falando de disponibilidade do direito ambiental, ninguém quer deixar pior para as futuras gerações, mas é que está ficando pior para as futuras gerações se a gente não fizer essas soluções alternativas, né? Então, minha percepção em contaminação é essa também. Então, acho que é isso, gente. Quis aqui trazer um pouco de tudo que eu acho interessante no tema. Estou à disposição de perguntas e, enfim, posso respondê-las hoje ou qualquer dia. Por favor, contem comigo para a gente discutir e construir juntos aí alternativas legais para esse tema. Obrigada. Obrigado, Lina. Parabéns pela apresentação. Nota-se que tu tem conhecimento e vive, né, já viveu bastante esse assunto das áreas contaminadas. E é um prazer te ouvir a respeito desse tema. Tem pergunta sim, a Marina escreveu aqui, e eu vou ler para ti, não sei se tu consegue ler, mas eu posso ler aqui para ti. Se você já deparou com um caso em que se envolve no polo passivo vários entes da cadeia dominial do imóvel, antigos e novos proprietários. Se sim, o que pensa da característica de obrigação propter rem do abandono liberatório? É compatível? Uma segunda pergunta, né? Ele tem uma segunda pergunta que tu pode ler, né? Você pensa viável o desenvolvimento de instrumentos econômicos, isenções, incentivos, né, para incentivar a remediação de áreas contaminadas no cenário brasileiro? Deixa eu só tirar aqui para eu poder ver vocês. Só um segundo. Pronto. O meu tá compartilhado ainda? Vocês estão me vendo? Estamos te vendo aqui. Agora é tu. Tu aí, cara a cara com todo mundo. Então tá bom, desculpa. Agora achei vocês. Achei. Desculpa aí essa cama aqui atrás. Então, tem vários casos, sim. Tem vários casos que estão envolvidas as cadeias sucessórias. Acho que esse exemplo de Jurubatuba é um exemplo típico. Acho que 100% das ações, eles pegam efetivamente a cadeia de titularidade do imóvel. Algumas vezes tem alguém que ocupou o imóvel e contaminou a outro título, mas é mais difícil. Então, eles vão pela matrícula mesmo, ou por algum registro de CETESB, etc. E na verdade, a gente não encontrou ainda nenhuma tese, nenhum desenvolvimento de tese ainda consolidado que crie essa relativização da responsabilidade propter rem. O que eu acho é que na medida em que você demonstre que, na verdade, mas aí tem mais a ver com nexo do que propriamente a propter rem, mas tem a ver com nexo. Se você demonstrar que na medida do que você ocupou, efetivamente, não houve mais nenhum tipo de remanescente de residual daquele dano, e você simplesmente liberou o imóvel e transferiu o imóvel sem a contaminação ou com alguma influência externa somente, por exemplo, então você pode ter uma área em que você tem uma contaminação cruzada com uma área vizinha, e a área vizinha efetivamente continuou contaminando. E você fez tudo aquilo que lhe cabia em relação àquilo que tinha anexo com a sua responsabilidade, mas efetivamente tem alguma contribuição ainda do vizinho. A gente tem essa questão em que supostamente foi afastado o nexo de causalidade, mas por uma simplicidade ao aplicar a regulação ou o conceito propter rem, e até com o reforço da súmula
do STJ também, de uma maneira simplista, o primeiro grau manteve a responsabilidade e não afastou. Então, acho que esse é um ponto bem interessante para a gente trabalhar, acho que é uma das saídas que a gente tem que estudar, mas não está bem definido e não está bem trabalhado, nem na doutrina, nem na jurisprudência. Acho que a Roberta, não sei se foi a Roberta aqui que falou especificamente da Propter-Rein, a gente discutiu isso, mas não tem ainda nenhum tipo de exclusão de responsabilidade. Agora, eu tenho um outro caso que é interessante, que eu acho que tem a ver com isso que a gente está falando, mas também não teve um desdobramento bom no Sul. Um imóvel, ele ficou sob responsabilidade por um tempo de uma concessionária e ele esteve contaminado durante esse período, não causado pela concessionária, causado pelo poder público mesmo. O poder público contaminou de uma maneira grave, muito grave, mas muito mesmo, um dos mais graves que eu conheço. E aí uma empresa que recebeu esse imóvel junto com um pacote lá de concessão, ela ficou 10 anos dona daquele imóvel, depois o imóvel foi encampado da concessão e efetivamente foi embora. Isso não exonerou ela de responsabilidade. Pelo tempo que ela ficou dona do imóvel, aplicada a responsabilidade Propter-Rein, ela deixou, e pela característica da contaminação, de todos os dias que você está lá e não faz nada, você está praticando um dano, que é a infração continuada, essa empresa não se eximiu da responsabilidade, pelo menos até segundo grau, e não acho que vá no STJ também se eximir. Mas isso a gente ainda está para ver. Então, é uma discussão difícil. A Marina ainda pergunta sobre os incentivos, eu acho que tu respondeu, né, quando tu falou dos fundos, né, do Superfund lá dos Estados Unidos, né, se seria um desenvolvimento de instrumentos econômicos para incentivar as remediações de áreas contaminadas no cenário brasileiro, né, e até dá para fazer um link com a pergunta aqui da Cris Jacu, que pergunta sobre as áreas órfãs, né? Como tem sido o gerenciamento, se tu tem algum caso interessante que seja possível de compartilhar. Perfeito. Pode se casar, porque a ideia dos fundos, seja do Superfund, que inspirou o FEPRAC, como o FEPRAC e outros, é que você tenha, e eu digo outros porque a CETESB já tinha um fundo, o Estado de São Paulo já tinha um fundo, que era o FECOP, que também se prestava a questões de saneamento, mas também cobria área contaminada se fosse provocado para tanto. Basicamente, você vai ter a fundo perdido e o reembolsável. Então, é assim que eu acho que deveria funcionar o FEPRAC e é assim que a legislação e o regimento deles supostamente estão prontos para viabilizar as duas formas. Então, eu sou uma pessoa que vou pagar a conta, mas quero uns juros e um spread zerados, né? Eu quero uma condição financeira viável, poderia acessar e vou ter que pagar. Isso é uma situação que ele deveria cobrir. E a outra são as áreas órfãs. Só que a CETESB e o Ministério Público acham que nada é órfão, porque alguém passou por lá, alguém cruzou a rua, alguém pode ser chamado. E esse é um problema seríssimo, porque e a gente questionava isso muito até dentro da CETESB, falava, não é possível, vocês têm que entender que uma hora quebra o nexo, você não tem comprovação, ou passou um tempo, ou é de uma época que tinha uma tolerância, essa pessoa morreu, passou para outro, ninguém ganhou, ninguém se beneficiou dessa contaminação. Então, aqui isso é órfão, sim, né? Eu já ouvi coisas, né, de Ministério Público, órgãos ambientais, falando assim, não, eu sei que é difícil aqui e tal, mas só você que tem dinheiro, só você que tá aí e tal, então vamos ajudar. E aí você não ajuda, e aí você se torna o responsável. Portanto, eu não conheço área órfã. Nenhuma. Porque sempre tem um cidadão que tem algum nexo. E aí, a prioridade do FEPRAC, na minha visão, eu não sei como é que está agora, porque agora ele retomou as reuniões e vai ter o direcionamento novo agora do fundo. Mas da última gestão da secretaria, quando era o Ricardo Salles ainda e equipe, o ponto deles era seguir só para áreas órfãs do Estado. Então, eu só conheço a área órfã do Estado. E daí eles chamaram de área órfã aquelas áreas do Estado. Eu falei, mas essas não são órfãs, essas são do Estado.
Tudo bem, você quer fazer a fundo perdido, não tem problema nenhum o Estado pagar o Estado e dar-se um jeito, né? Isso aí, faz um encontro de contas, mas isso não é área órfã. Então o conceito estava errado. A área órfã virou área do Estado. E área órfã privada não existe, porque sempre tem alguém. Então, é uma situação difícil, é uma situação difícil. Eu não conheço Cris e Marina, não conheço a área órfã, e acho que nesse grupo que eu falei que a gente está fazendo, são os workshops para discutir soluções alternativas aí para Jurubatuba, a gente montou 5 grupos de trabalho: governança, legal, técnico, comunicação e econômico. E aí, como não estava meio esvaziado econômico, porque o pessoal gosta dos outros temas e tal, eu acabei ficando no econômico e a gente está montando um hall de oitivas aí de bancos públicos, bancos privados, seguradoras, e outras formas de financiamento que a gente possa imaginar, a alocação de responsabilidade. Tem coisas acontecendo muito interessantes, gente, em outros acordos que não são de áreas contaminadas, como eu mencionei aqui, com vários colegas, inclusive, a gente tem discutido vários critérios de compartilhamento de responsabilidade, até em âmbito de confidencialidade, gente. Porque se o Ministério Público nos trata como responsáveis solidários, então tá. Então ele não precisa saber necessariamente o arranjo que a gente está fazendo entre nós. Então, em alguns casos, isso pode ser conveniente. Se o Ministério Público não quer relativizar a responsabilidade, cotizar a responsabilidade, porque é todo mundo solidário, então tá, então vamos fazer o arranjo entre nós e aí a gente responde o Ministério Público. Isso pode ser um arranjo conveniente em alguns casos. E aí, mecanismos financeiros é isso, acho que a gente tem que desenvolver, acho que é um mercado bem frutífero e tá zero desenvolvido. Muito bem. O nosso querido Marcelo Koch, que está nos ouvindo aqui, que pediu a palavra e eu vou passar para ele. Pode abrir o microfone aí, por favor, Koch. Tá ótimo. Boa tarde a todos. Boa tarde, Nina. Como é que vai? Oi. Tudo bom? Cumprimento os amigos todos, a pessoa do Burma, né? Parabéns pelo evento. Nina, parabéns pela exposição fabulosa. Muito, muito boa mesmo, tá? Parabéns. Bem, o que eu gostaria de até trocar ideia contigo, com os colegas, em relação a vários processos que a gente está vivenciando, graus de atrito quanto às avaliações de risco. E por quê? A gente tem uma metodologia de avaliação de risco centrada na avaliação de risco de dano à saúde, que é por parte do Ministério da Saúde, e uma avaliação de risco ecológica, dos riscos ecológicos em si. E, paralelamente, levantamos, principalmente no caso de Mariana, uma questão interessante que é do risco reputacional dos agentes econômicos da região. O que isso quer dizer? Vamos imaginar que quaisquer um de nós aqui fôssemos vendedores de uma peixaria cujos peixes fossem da região do Paraopeba ou do Rio Doce, afetada por contaminação. A partir do momento que a minha peixaria vende peixes de lá, há uma tendência dos consumidores não irem mais comprar de mim, porque a fonte dos meus peixes tem o estigma de alimento contaminado. Bem, e o que isso tudo gerou? Hoje eu tenho um agravo de instrumento no TRF, no qual o Tribunal Regional Federal, a partir de provocação do Ministério Público, está entendendo que se faz o risco à saúde, prioritariamente, só depois se faz o risco ecológico. Ao passo que a AGU, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, vejam só, a gente tem uma briga entre ministérios públicos, não são unos, tá? Apesar do que está na Constituição, não são unos. Então, gostaria de saber de você, a tua perspectiva em relação a como se avaliar a análise de risco e, principalmente, a gestão de risco pós-identificação de contaminação. Eu faço primeiro a saúde, primeiro o ecológico, ou faço conjuntamente, e como coadjuvar metodologias que são muito distintas entre si.
Vamos lá, interessante, interessantíssimo. E para tentar simplificar o raciocínio, a gente pode pensar num dano à água ali de consumo, por exemplo, do vizinho. Então, acho que a gente tem, vamos lá. A regra da legislação é que você pode fazer uma coisa é a remediação, outra coisa é a reparação. E aí a reparação a gente divide na coletiva difusa e na individual. Então, na reparação, na remediação, para você escolher se você vai fazer uma avaliação de risco à saúde humana ou ecológica, você vai tratar do uso daquele imóvel. Então, aquele imóvel onde está a contaminação, ele vai ter um uso X ou Y, e a partir disso você vai fazer uma análise da via de exposição, se alguém vai comer, se alguém vai beber, se alguém vai furar, vai cavar para ter um subterrâneo e a análise naquele imóvel. Seria mais simples para a gente tentar pensar na extensão. Então, isso é uma coisa para fins específicos de intervenção na área hotspot do negócio. Isso é a avaliação de risco à saúde humana, exceto você queira plantar alface lá e tem uma vocação agrícola. Aí sim, você vai fazer uma avaliação ainda de risco à saúde humana, mas com viés um pouco mais ecológico, porque você vai ter uma via de exposição de contaminação de alimento. Então, uma combinação do ecológico com a saúde humana, com foco na agricultura. Mas a gente ainda está falando ali do imóvel. Mas aí você está falando da extensão do dano. Então, a extensão do dano... a gente vai estar falando daquelas duas vertentes. Uma é propriamente as pessoas afetadas pelo malefício daquela contaminação, que aí eu acho que entra no direito individual, pode ser homogêneo, mas direito individual de cada cidadão que deixou de vender o seu peixe ou de comprar seu peixe, e etc. Ou se for ter uma tutela mais coletiva, pela indefinição da individualização do dano, vai ter que ter um olhar mais sistêmico e regional. Então, dito isso, dito que o Ministério Público vai tutelar a coletividade sem individualizar o dano, eu te digo que, nesse caso mais complexo que você está falando, dos danos lá significativos a uma região toda, a remediação, ela vai ter que ter uma base na avaliação de risco à saúde humana para uso de determinadas propriedades e de ecológico naquilo que for argumentado como um dano coletivo causado pela contaminação. Então, você me fala, qual faz antes e tal? Num caso desse, complexo como esse, de fato, você vai ter que ter a concepção de uma avaliação, de um pacote de avaliação de risco com desdobramentos ecológicos, a saúde humana, conforme a vocação, quase que um zoneamento, quase que um plano diretor de avaliação de risco, né? Cujas metodologias estão ainda em construção, né? Eu fui tratada de um caso aí, daquele que eu falei para vocês, que era uma contaminação dentro de uma propriedade, que estava, na verdade, contaminando um rio. Aos poucos, era uma colher de chá por ano. E aí, a própria órgão ambiental falou, uma colher de chá por ano? Acho que não tem problema. Acho que não tem problema, não. E olha que, assim, conservadorzíssimos. Imagina se o Ministério Público ouve isso. Mata o órgão, né? Mas falou isso. E aí eu falei, não, mas isso aqui tá estranho, gente, tá estranho. Vamos fazer uma avaliação de risco ecológica para comprovar se é uma colherzinha de chá mesmo e se essa colherzinha de chá não é toxicologicamente prejudicial, porque a capacidade de diluição do rio, etc. e tal. Então, aí o que a gente fez? Primeiro, uma avaliação de risco ecológica, porque o negócio caminhava ou não caminhava até o rio, e depois, no rio, se era toxicologicamente impactante a colherzinha de chá para os peixes e para as pessoas que iam acessar aquele curso d'água. E foi assim que a gente fez. Aí comprovou, colherzinha de chá não é toxicológica, capacidade de diluição do rio, não sei o quê, mas a metodologia, para um caso simples, não era um caso complexo, para um caso simples, era grande, vultoso de dinheiro, mas era simples. Você está falando de um caso super complexo. E no meu caso, a gente não tinha metodologia. E a gente foi buscar as melhores consultorias, etc., referência internacional, mas a metodologia foi concebida ali, porque não tinha a solução. E nem a própria CETESB, que é o órgão que regulamenta e que está muito tranquilo em exigir
somente a avaliação de risco à saúde humana como princípio, naquele momento também estava em dúvida, então virou uma grande confusão ali entre todos e a gente entrou num consenso formalizado em ata de reunião do que seria a melhor prática científica para aquela situação específica. No seu caso, enfim, é muito complexo e tem que ser concebido um conceito próprio do que cada um quer a partir dos riscos que estão expostos. Mas acho que a gente está em fase de evolução e não tem como definir primeiro, segundo. Só acho que o titular do direito que você falou, da compra do peixe local ou da fornecimento do peixe local, etc., se for o Ministério Público, ele vai estar olhando de forma difusa e aí, de fato, você vai ter que fazer um estudo mais sistêmico. Se você estiver falando de situações individuais, talvez você faça um cálculo de uma avaliação individual do dano material daquele cidadão que está prejudicado. Mas é um desafio, Marcelo, isso aí que você colocou, muito interessante, vou pensar bastante e a gente continua trocando ideias. Se quiser depois ligar e a gente bater papo, vai ser um prazer enorme. Obrigado, Lina. Obrigado, Marcelo. O Guilherme Dalla Costa, Lina, te pergunta, naqueles casos que tu citou do Poder Público Municipal, né, se tem uma obrigação subsidiária do Poder Público na remediação dessas áreas quando o proprietário não possui capacidade financeira ou gerencial para fazer isso. Né? Então, a jurisprudência do TRF que cobre, né, a primeira região e segunda região, não sei se alguém tiver até alguma inovação, pode trazer aqui, mas a responsabilidade do poder público acaba vindo não por omissão, né, mas por ação mesmo. Então, eu não tenho nenhuma visibilidade de casos que a gente consiga colocar, com base na jurisprudência regional aqui, o órgão ambiental como responsável, o órgão público, enfim, a entidade federativa, ente federativo, como responsável subsidiário. Então, se alguém tiver isso, acho que é interessante trazer. O que a gente tem, que a gente está mexendo nisso, inclusive, é uma decisão do TJ que fala que a CETESB efetivamente teve participação de alguma maneira, não só omissiva, em autorizar o depósito de resíduos. E não coloca a CETESB como ré ainda, não fala que a culpa é dela, não fala que vai ser subsidiária, não fala que ela é solidária, não fala nada disso, mas relata que ela teve participação com aquilo. E aí é importante que haja essa discussão no Estado. E aí, na concepção do fundo, isso poderia fazer sentido. E a minha visão é que a CETESB tem que, no mínimo, em casos antigos, nos quais ela de alguma maneira teve participação, na tolerância, na norma, ou de alguma forma, ela tem, no mínimo, obrigação de criar algum instrumento de mediação de conflitos no qual ela tem um papel de coordenação. Meu sonho era que o fundo FEPRAC, ele tivesse, além das funções econômicas dele, que ele fosse uma mesa de resolução de conflito. Como era o FECOP, como é o FECOP, que é esse fundo que o Estado tem para municípios, é uma confusão, né? Você chega um município lá e fala, eu não tenho como fazer minha coleta de lixo, eu não tenho caminhão, eu não tenho escavadeira, eu não tenho prensador, eu não tenho nada. Nunca tem nada. E aí vinha e falava, bom, por que você não tem? Como é que estão suas contas? Quem que participa? Você já pensou em consórcio? É quase que um instrumento de gerenciamento da situação. Então, a CETESB, eu trago sempre o exemplo da CETESB, porque obviamente tem muito mais regulação aí, mas pode ser qualquer um. A CETESB poderia, como qualquer outro órgão, ter sim, acho que juridicamente daria para construir, mas eu não tenho esperança com os precedentes que a gente tem aqui na região. Se alguém tiver uma visão diferente, acho que podemos falar e levar. Mas eu já te digo que eu tenho esse indício aí de um posicionamento do TJ em relação a essa visão sobre a participação do Estado, sim, no âmbito de um caso concreto. Eu vou ler aqui a outra questão da Mariana Níquel. Oi, Mari, tudo bem? Se deparou com um estudo, se você, né, se tu já viste um estudo do professor Bertolo, da CEPA USP, sobre um possível cálculo para a apuração de danos a águas subterrâneas, se tem alguma chance de sucesso na adoção desse estudo pelos tribunais? Sim, já vi.
O Bertolo, eu falo que nem o Lute, né? A gente briga bastante, mas a gente tem um bom relacionamento, porque acho que é assim que se constrói o diálogo, né? O Bertolo, ele foi o suporte do Ministério Público nessas ações de Jurubatuba, e ele faz parte de uma fundação que estuda mesmo uma série de coisas, não é só a USP, é uma fundação, e ele basicamente fez uma fórmula, é isso, ele fez uma fórmula. E na falta de outras, basicamente não tem mais nenhuma, os tribunais, basicamente, acham que isso é o caminho. Já sabem, já perceberam e aprenderam que pode ser que esteja errado, pode ser que tenha outras, pode ser que seja muito exagerado, pode ser que junto com a responsabilidade solidária vire um caos completo. Então, a gente está num momento em que até o próprio Bertolo, ele fala, é o que tinha, eu fiz uma fórmula com base no melhor conhecimento que tinha. E eu até li o último paper dele que ele fez, emendando algumas coisas, e até achei incrível, ele me pediu opinião, falou, não, o que você acha, tal? Eu falei, eu acho que é isso aí, você está assumindo, de uma certa forma, que é o que temos. E então, assim, é que nem a gente fala, advogado privado ambiental, né? A gente critica o Ministério Público, critica a doutrina, critica o juiz e fala, cadê a gente escrevendo, né? Cadê os artigos escritos pelos advogados, né? Então, acho lindo aqui na UBA, que é uma animação total para sair escrevendo, tal. O Paulo, né? Vive escrevendo, não para de escrever, isso aí, gente. O Paulo é a inspiração de todo mundo do advogado privado, pós-público, né? Porque ele escreve desde sempre. E acho que é isso que a gente tem que fazer. E isso vale para as consultorias. Por que consultoria privada não escreve uma metodologia melhor de reparação? Porque ela faz isso para o cliente dela, no caso específico, porque ela vende isso. Porque se ela fizer público, daí ela não vende. E é que nem a gente, não dá para sair escrevendo tudo, porque a gente vende também. Então, a gente escreve algumas coisas, vende outras. Então, gente, a resposta é, Mariana, sim, há muito risco. E a conta é terrível. A conta é terrível, ela dá muito, muito alto. Eu não sei se vocês viram, em relação ao parecer do Bertolo, ele ficou sendo repudiado muito tempo pela própria CETESB. A própria CETESB acha demais, né? E daí foi outra conversa que eu tive na CETESB, junto com outras pessoas. Eu falei, tá bom, vocês ficam reclamando. Cadê o da CETESB? Cadê o da CETESB? Então, falando que essa forma é boa, é ruim, é médio e tal. Aí escreveram, eu posso depois divulgar. Eles escreveram, a CETESB escreveu, faz pouco tempo, faz uns 2 meses, 3 meses, ela escreveu no âmbito de uma ação dessas de Jurubatuba e falando que não concorda e que não sei o que e tal. E aí o Bertolo já está respondendo também. Então, estamos em fase de construção, mas ainda tem-se o risco, sim, né? Eu já fui em audiência desses casos de Jurubatuba, e assim, o promotor convicto, o perito vai ser a própria USP, etc., com base no Bertolo, porque é óbvio que é a melhor metodologia. Melhor, verdade, é a única, então é o que é. Deixa eu aproveitar, eu tenho 3 questões para ti, tá? Guardei aqui, porque já que se alguém queria... Que medo, não dá pra você perguntar depois, assim? Não, uma eu queria perguntar, que até... que isso aí já passou dentro do debate lá na UBA, né? E eu não me lembro de uma resposta, né? Quando a empresa voluntariamente, dentro da questão da responsabilidade administrativa, né? Quando a empresa, ela voluntariamente, ou ela verifica, ou ela recebe um terreno e ela propõe a remediação, mas por ato de voluntariedade dela, né? Que ela comprou o terreno e descobriu da questão da autuação, né? Ela seria autuada, né? Considerando na CETESB, né? Pela a teoria da responsabilidade objetiva que está sendo seguida, né? E ontem a gente viu a Patrícia Iglesias justificando isso aí com uma enorme ginástica, né? Para justificar esse posicionamento, né? E eu queria só ouvir, já que tu trabalha com esse tema, o que tu acha desse posicionamento, ou dessa movimentação do particular, quando ele voluntariamente vai ao órgão ambiental se autoacusar de uma situação. Sem dúvida. O Walter acho que vai lembrar disso também. Eu era contra a autuação. Eu falava, você não vai ter nenhum estímulo. Eu tenho parecer da época da CETESB, em que recomendava a não autuação de quem fizesse a autodenúncia.
na qualidade de quase que uma aplicação imediata da circunstância atenuante mais potente para influenciar justamente esse processo, né? Mas acho que eu tinha também tinha um ponto que eu estava equivocada do ponto de vista legalista, que é assim, a infração ambiental, ela está lá. Então, você teria que apurar se a infração ocorreu, porque tem uma alteração de qualidade de água subterrânea ou solo. Então, você tem que punir a pessoa. Simplesmente você pode dar uma advertência, que também é uma autuação. Então, você dá uma advertência e toca o processo. Então, existia 2 linhas na CETESB, essa que eu dizia que não devia nem autuar, porque eu também não gosto de autuação de advertência, me dá aflição a pessoa ter uma autuação de advertência e não ser mais primária para fins de reincidência e etc., e de ter que responder, de ter prazo, de ter não sei o quê, tem um monte de coisa que está ligada ao processo corretivo, e de ser uma bronca, né, porque a responsabilidade administrativa é uma bronca, ela não é necessariamente simplesmente o dever de não socialização da responsabilidade ambiental. Então, eu era contra, mas acho que tem esse ponto, que na verdade tem uma infração, e por dever de ofício você tem que aplicar uma ação corretiva, e a ação corretiva é o auto de advertência. Eu continuo contra, eu contesto todos os autos de advertência, os clientes ficam indignados e falam, não, essa é uma advertência, eu falo, não pode aceitar, tá errado, e tal. E eu já consegui também situações bem articuladas, no sentido de você fazer uma denúncia organizada, que já tive 2 casos que não teve autuação e fundamentado direitinho pela CETESB, que naquele caso não deveria, mas é exceção e se alguém souber, acho que na sede vai criticar o gerente da agência, porque não deveria ter autuado. Mas o fato é que eu acho que desincentiva, sim, o processo, e eu acho que já demorou para a CETESB começar a aplicar, gente, a responsabilidade subjetiva, de uma vez por todas. Eu gosto do INEA, o Burman, eu gosto do INEA porque antes de fazer a autuação, eu confesso que eu não sei se é em todas as situações, mas eu tenho uma situação no INEA que antes de emitir o auto de infração, ele pede informações. Então, você te dá uma chance básica de tentar falar, não fui eu comprei esse negócio aqui, no dia 2 eu estou informando, então eu não tenho nexo de causalidade. E não me venha com propter rem, porque propter rem é para responsabilidade civil, então não me autua. Então, na CETESB não tem isso. E eu gostei dessa coisa do INEA, inclusive a gente conseguiu ser bem sucedido nesse sentido lá, porque explicamos e não recebemos a autuação. E então não está pegando. Por enquanto, na CETESB, até a Patrícia e a Fernanda resolverem mudar o entendimento, é a mesma regra. E eu tinha uma colega, que é uma colega assim, respeitadíssima, a Ana Luísa Espínola, que era colega nossa, gerente também na CETESB, junto comigo, com o Walter, que era a defensora disso. Então, tem uma linha defensora da responsabilidade objetiva administrativa aí, que só vai acabar, não sei que dia, assim, porque se o Herman já topou, acho que deveriam topar, né, também. Tem uma pergunta aqui do André Marquezin, né? Mas eu queria antes poder perguntar, só para fazer uma segunda, né? Que até acho que foi quando eu te conheci lá naqueles casos lá de Maceió, né? Da exploração de salgema, né? Não sei se te lembra, a gente acabou se conhecendo rapidamente. Nesses casos de contaminação de solo, né? Levando para esse caso aí, quando o próprio empreendimento, ou o próprio técnica, né, da atividade, o conhecimento técnico dos profissionais envolvidos no empreendimento, eles ultrapassam o conhecimento do pessoal do órgão de controle, né, do Ministério Público e do próprio órgão ambiental, que ficam sem saber o que fazer, né? Queria saber como é que tu, nessa experiência, como é que tem lidado com isso em relação especificamente às áreas contaminadas. Muito legal você trazer isso, porque é muito difícil você conseguir de um cliente a disposição de compartilhar de peito aberto o conhecimento científico dele sobre o tema que supera, porque ele acha que é sempre uma carta na manga ele saber aquilo lá mais do que o órgão ambiental, mais do que o promotor. Só que é errado isso, porque você gera aquela resistência que para não assumir, ter o orgulho de não assumir que não sabe aquilo. Então, é um pouco raro, mas em alguns casos a gente consegue, 2 ou 3 casos, 2 de área contaminada, um outro que não é de área contaminada, mas, enfim, tem um impacto no solo também bem importante,
tipo esse que você falou, mas é um outro, em que a gente estabeleceu um workshop sofisticado com o órgão, em que as partes estavam efetivamente abertas a discutir. Aí você tem que estar pronto a também não guardar muito carta na manga, você tem que estar pronto para confiar que... E aí esses casos foram interessantes, porque como foi por etapas, não é que a gente chegou com a solução e falou, vou provar para você que a minha solução ela é a melhor. Tinha etapas, que é um processo longo, né? Então fala, neste momento, a minha solução, ela está neste estágio por causa disso, 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 então eu preciso renegociar 1 ano o meu cronograma, eu preciso que você espere mais 6 meses esse estudo, porque vai para o Canadá, isótopo, lembrei que eu ia falar para tentar descobrir a antiguidade de um determinado contaminante. E era esse caso de isótopo, um deles de Jurubatuba. Fala, ó, tem aqui, se o resultado for seu, vai ser meu. Se o resultado for não é seu, você, órgão ambiental, vai ter que entender que não é meu. Fechou? Porque eu estou fazendo isso. Então, a gente abriu muito claramente para o órgão ambiental, em reuniões técnicas, etc., o que a gente estava fazendo, e o resultado daquilo era extremamente perigoso, porque podia ser dizer sim, aí o negócio podia... Mas era o que o cliente estava disposto. Só que aí não deu sim nem não. Aí a gente comprovou que, na verdade, o estudo de isótopo não prova, não dá, é tudo igual, não sei o quê, não deu certo para nenhuma das partes. Mas esse foi um caso de instauração de discussão técnica, demorou 1 ano essa discussão, com mais ou menos uns 3 workshops técnicos, trazendo, a gente trouxe até intérprete, tradutor, porque tinham 2 estrangeiros e a gente queria dar acesso à informação para todo mundo, e aí foi uma reunião muito aberta. Agora, tem situações em que você quer mostrar e o órgão também não quer porque está com medo do resultado, seja porque vai desqualificá-lo. Hoje eu tive uma conversa, Zoom, né, com um promotor e que está resistente a um caso lá que a gente está, e eu falei para ele, mas você precisa reconhecer na sua nota técnica que você entendeu o que tem de bom, e aí você vem com a bomba atômica e fala o que tem de ruim, porque se você vier só com a bomba atômica, aí sabe o que meu cliente vai falar? Vai falar, Deus me livre, esse cara aqui não sabe de nada, não conhece de nada, só vem... E aí você continua perpetuando essa relação ruim que vocês têm. Então, você deveria reconhecer que você entendeu a inovação desse projeto com isso, aquilo. Aí ele falou 2 coisas para mim. Ele falou, você está falando que eu não entendo nada? E você acha que eu preciso dizer para alguém que eu entendo isso ou aquilo? Eu entendo e pronto. E segundo, promotor foi feito para dizer o que está contrário à lei e não para elogiar, porque para elogiar o cliente já paga você. Aí eu falei, gente, olha, tá vendo por que não dá? Então não dá, então tá bom, então fica aí, solta essa nota técnica, a gente vai judicializar e vai ser isso aí mesmo, é isso aí, realmente, é ótima essa sua resolução, ótimo os seus pontos, realmente. Você quer assim? Daí ele falou, não, e se a gente conseguir uma reunião, então, com a pessoa X? Eu falei, tá, então tem uma reunião com a pessoa X da empresa. Então, assim, é impressionante, o que é difícil, a comunicação e a abertura e a transparência, né? Mas acho que a gente vai tentando. Então, a sua resposta é transparência e abertura, mas o cliente tem que estar pronto para o resultado não ser tão favorável e ter que enfrentar aquilo lá. Mas tem acontecido, algumas vezes tem acontecido. Eu lembro de 3, tá? Não é tanto, mas tem. A pergunta do André aqui, André Marquezin, se acha que os municípios têm sido eficientes no mapeamento e gerenciamento das áreas contaminadas, se existe alguma divergência entre a atuação do ente estadual e municipal. Eu acredito que ele pensando, né, André, e estou pensando nisso em escala grande também, né, São Paulo, Rio, Porto Alegre, né, porque dentro do universo de municípios brasileiros, né, e fora das grandes polos, eu acho que a gestão de áreas contaminadas ainda engatinha, né? Tem um estudo, gente, que é bem legal, que chama Panorama do Gerenciamento de Áreas Contaminadas. É um negócio que a gente fez eu fiz pelo IPT, Instituto de Pesquisa Tecnológica. A gente montou um grupo de trabalho e escreveu uma publicação e fez uns eventos lá, tal do Panorama do Mercado de Áreas Contaminadas, para a gente ajudar as consultorias a se desenvolverem, os estados a pensarem nas suas legislações. A conclusão é o que o Burman falou. A gente tem São Paulo, Rio, Minas e Rio Grande do Sul,
ali com alguma referência mais consistente, né? Minas, que é tão grandioso, tem uma pessoa de área contaminada, né? Que, coitado, fica lá fazendo as coisas. São Paulo é super sofisticado, Rio Grande do Sul tem um conflito tinha pelo menos um conflito com Porto Alegre, Paraná tentou ter uma legislação, e aí Curitiba ficava competindo com o Paraná, então tinha ali, André, uma confusão, menos uma coisa de cada um tá mapeando e eles têm uma sobreposição, mais um conflito de eu quero fiscalizar, eu quero, mas ninguém fazia diagnóstico, um planejamento estratégico de fiscalização. No estado de São Paulo, a CETESB tentou dar um jeito aí na competência, não sei se juridicamente é o mais seguro, não gostaria de opinar sobre isso, mas eu gosto, na verdade, do fato dela ter estabelecido que a competência para gerenciamento de áreas contaminadas é do Estado. Está escrito isso. Não sei se na lei ou no decreto, agora no decreto, acho. Fala lá, a competência pelo gerenciamento. Eu acho que não é exatamente isso, né? Acho que poderia ter uma competência, sim, municipal, sem dúvida alguma. Mas o fato é que a CETESB deu uma segurada, então quase que virou um combinado, assim, tipo, deixa que eu cuido, porque é muito confuso os municípios cuidarem e tal. Então, só que São Paulo não concorda, porque São Paulo, então São Paulo tem não sei o quê, então São Paulo realmente tem uma expertise. As pessoas de áreas contaminadas do Secretaria do Verde aqui de São Paulo são pessoas muito capazes mesmo. Eu tenho 1.500.000 críticas à Secretaria do Verde, em todos os aspectos, mas com relação a áreas contaminadas, tem pessoas muito corretas e técnicas e propositivas. Então, ali tem mas tem um combinado também. O Estado e a Secretaria de São Paulo, do Verde, também sempre se organizaram. Então, tinha alguns conflitos, mas eles se organizaram. E aí a CETESB aprontou e fez no decreto dela um artigo, que acho que é 63, 65, alguma coisa assim, que ela fala que, basicamente, os alvarás os alvarás de funcionamento ou de aprovação de obra, ou ambos, eles têm que, em áreas potencialmente contaminadas, eles têm que ter um parecer da CETESB prévio. Então, ela tentou puxar ali de novo a competência dela, falou, não, eu que dou o parecer, mas a Prefeitura de São Paulo meio que ignora isso, em alguns casos ela realmente emite a opinião e não é ruim, não, assim, em regra não é ruim. Então, é o conflito da capacitação de cada ente federativo em colocar na sua agenda de uma maneira qualificada, né, o tema. Mas ainda tem muito problema, é muito incipiente, nem sei se os municípios deveriam assumir isso, porque é um pouco confuso, ou talvez postos de combustível, que é mais hermético, assim, né? Então, é isso. Muito bem. Eu acho que é isso, né? Acho que não temos nesse momento mais perguntas. Eu queria agradecer, Lina, e a todos pela participação, né, mais desse webinar. Vou te pedir, Lina, se possível, depois tu mandar essa apresentação, né, salvar em PDF, mandar ali no grupo ou mandar por e-mail, como tu achar melhor. E ficamos felizes por todo esse debate que tua apresentação gerou aqui. Foi muito legal mesmo. Acredito que todos ficaram felizes e satisfeitos com essa oportunidade de conversar sobre um tema tão complexo como é áreas contaminadas e que ainda, né, considerando o espectro de atuação, ainda tem muito a se desenvolver, né, que a gente, como tu falou, né, tem poucos polos aí que a gente tem um conhecimento e tem um Brasilzão ainda para a gente desbravar nesse assunto. Eu adorei, eu acho que agradecer a UBA, você, a todos os colegas aqui que também dedicaram suas especialidades, suas vocações, seus amores, paixões de temas para falar aqui com tanta fluência. Então, acho que todo mundo tem que fazer isso. A pandemia trouxe esse grande ganho para a UBA, né, da gente poder se expor e conversar e acho que continue isso, porque são tantos associados, eu tenho certeza que cada um aqui tem um olhar mais inclinado para um tema ou outro e vai ser uma delícia ouvir, porque não cabe, não dá para a gente saber de todos os temas de direito ambiental profundamente. Não dá, a gente tem que agir em cooperação.
justamente compartilhando conhecimento e sabendo quem é melhor nisso, quem é melhor naquilo. Eu adoro poder dizer para um cliente meu que fico feliz que ele está assistido por um advogado tão especializado em Minas, tão especializado não sei aonde. É isso aí, gente. Tem um espaço muito legal para todo mundo, porque o nosso direito ambiental vai virar o direito dos direitos, né? Então, acho que estamos num bom caminho. Então, muito obrigado a todos. Convido, né, amanhã às 5 da tarde, no evento que é em parceria da UBA com a Escola Superior da Advocacia do Rio de Janeiro, com a presença do Marcelo, né, que está aqui presente, amanhã vai falar, até um tema que foi sugerido por ele, né, da integração entre advocacia pública e advocacia privada, o Marcelo, o Werner, e com a Cristiane também, que vai participar lá tanto pela UBA como pela escola. Então, amanhã temos mais esse evento aí, bem interessante para todos puderem comparecer. No mais, um grande abraço, uma boa noite para todos e até mais. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, Solange. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, Marcelo.